1 Crônicas, capítulo 26. Quanto às repartições dos porteiros, dos coraitas, Meselemias filho de Coré, dos filhos de Asaf. Os filhos de Meselemias, Zacarias o primogênito, Jediael o segundo, Zebadias o terceiro, Jatniel o quarto, Elão o quinto, Joanã o sexto, Elioenai o sétimo. Os filhos de Obed-edom, Semaías o primogênito, Josabade o segundo, Joabe o terceiro, o quarto Sacar, o quinto Natanael, o sexto Amiel, o sétimo Issacar, o oitavo Peuletai, porque Deus havia abençoado Obed-edom. Também de Semaías seu filho nasceram filhos que foram senhores sobre a casa de seus pais, porque eram varões muito valentes. Os filhos de Semaías, Otni, Rafael, Obed, Elzabade, e seus irmãos, homens esforçados, assim Eliú, e Semaquias. Todos estes dos filhos de Obed-edom, eles com seus filhos e seus irmãos, homens robustos e fortes para o ministério, 62, de Obed-edom. E os filhos de Meselemias e seus irmãos, 18 homens valentes. De Oza, dos filhos de Merari, Sinri o principal, ainda que não fosse o primogênito, mas seu pai o pôs para que fosse cabeça, o segundo Ilquias, o terceiro Tebalias, o quarto Zacarias, todos os filhos de Oza e seus irmãos foram 13. Entre estes se fez a distribuição dos porteiros, alternando os principais dos varões na guarda com seus irmãos, para servir na casa do Senhor. E lançaram sortes, o pequeno com o grande, pelas casas de seus pais, para cada porta. E caiu a sorte ao oriente a Selemias. E a Zacarias seu filho, conselheiro entendido, lançaram as sortes, e sua sorte foi para o norte. E por Obed-edom, ao sul, e por seus filhos, a casa dos depósitos. Por Supim e Oza ao ocidente, com a porta de Salequite ao caminho da subida, guarda contra guarda. Ao oriente 6 levitas, ao norte 4 de dia, ao sul 4 de dia, e a casa dos depósitos, de 2 em 2. Em a câmara dos vasos ao ocidente, 4 ao caminho, e 2 na câmara. Estes são as repartições dos porteiros, filhos dos coraitas, e dos filhos de Merari. E dos levitas, Aías tinha cargo dos tesouros da casa de Deus, e dos tesouros das coisas santificadas. Quanto aos filhos de Ladã, filhos de Gerson, de Ladã, os príncipes das famílias de Ladã foram Gerson, e Jeieli. Os filhos de Jeieli, Zetã e Joel seu irmão, tiveram cargo dos tesouros da casa do Senhor. Acerca dos Anramitas, dos Isaritas, dos Hebronitas, e dos Uzielitas, Sebuel filho de Gerson, filho de Moisés, era principal sobre os tesouros. Em ordem a seu irmão Eliezer, filho deste era Reabias, filho deste Jesaías, filho deste Jorão, filho deste Zicri, do que foi filho Selomote. Este Selomote e seus irmãos tinham cargo de todos os tesouros de todas as coisas santificadas, que havia consagrado o rei Davi, e os príncipes das famílias, e os capitães de milhares e de centenas, e os chefes do exército, de o que haviam consagrado das guerras e dos despojos, para reparar a casa do Senhor. Assim todas as coisas que havia consagrado Samuel vidente, e Saul filho de Quis, e Abner filho de Ner, e Joabe filho de Zeruia, e todo o que qualquer um consagrava, estava sob a mão de Selomote e de seus irmãos. Dos Isaritas, que Ananias e seus filhos eram governadores e juízes sobre Israel nas obras de fora. Dos Hebronitas, Asabias e seus irmãos, homens de vigor, 1.700, governavam a Israel da outra parte do Jordão, ao ocidente, em toda a obra do Senhor, e no serviço do rei. Dos Hebronitas, Jerias era o principal entre os Hebronitas repartidos em suas linhagens por suas famílias. No ano 40 do reinado de Davi se registraram, e acharam-se entre eles fortes e vigorosos em Jazer de Gileade. E seus irmãos, homens valentes, eram 2.700, cabeças de famílias, os quais o rei Davi constituiu sobre os Rubenitas, Gaditas, e sobre a meia tribo de Manassés, para todas as coisas de Deus, e os negócios do rei.